Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. É o canal Amigão Ailton Moraes trazendo para vocês cultura, tradições, prosas e costumes. Estou aqui com o mestre Magela Borba Gato e a Selma também. Na onde que a gente está, Selma? Estamos aqui no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, aqui em Jacareí. Para quem já conhece, teve a oportunidade de vir até o museu, venham novamente visitar nossas exposições. Para quem ainda não conhece o museu, vai lá no nosso endereço, Rua 15 de Novembro, 143, no centro de Jacareí. O museu abre de terça às sextas-feiras, das 9 às 16h30 e aos sábados, das 10 às 16h. Gratuito. Venham, prestigiem a cultura da nossa cidade, de toda a região, né? Porque o museu é um museu de antropologia, então ele fala de toda a região do Vale do Paraíba, certo? Só quando é escola que a gente pede para agendamento. Visita espontânea, venham, participem, tragam as crianças, tragam a mamãe, o papai, todo mundo. Mestre Magela. É um prazer estar aqui com você, com Selma, com a sua equipe e também com todos aqueles que acompanham seus vídeos, né? Nessa casa de cultura que é o MAVE, que é uma referência para a cidade, para o Vale do Paraíba e que tem muitas coisas realmente interessantes, como a própria Selma já anunciou. E hoje a prosa aqui vai ser muito boa com o mestre Magela, onde a gente vai poder compartilhar esse dom dele com vocês, poder compartilhar essa cultura, poder fazer espalhar por esse mundão de meu Deus tanta coisa boa e que muitas vezes está tão perto da gente e só chega para você através aí do seu celular ou da própria TV aí, através do canal Amigão Ailton Moraes. E agora eu vou adoçar a vida de vocês. Olha, eu vou começar aqui com a Selma, eita coisa boa. Aqui, ó, aqui tem um doce de leite com café, né? Que é o melhor doce de leite do mundo. Isso aí vem lá de Lima Duarte. E tem também aí mais um docinho que é a marmelada, a goiabada, aqueles doces gostosos que vem também de Morungaba. Olha é outra só. cultura deliciosa que tem lá nesses doces que traz realmente o sabor da fruta. Então, ó, vou adoçar a vida de vocês. Esses são os presentes reganhados. Eu dou aqui hoje para vocês, depois eu reganho, depois me dão outro. Funciona. Nossa, muito obrigada. Te agradece, a gente quase não gosta de um doce, né, Coisa Magela? boa, a gente vai adoçando, olha só, Nossa, que maravilha. obrigada mesmo, que delícia. Bom, mas bom, Doce tem uma história. tem uma história, é sempre assim. É tudo muito bom, mas é bom mesmo. Tudo É bom que é mesmo. bom demais, eu já criei acima agora, eu criei o acima do bom. É bom, mas é bom mesmo. Então, vem com a gente que a prosa hoje vai ser muito boa. Pessoal, agora já aqui com o mestre Magela Borba Gato. Exatamente. Eu vou mostrar para esse povo lindo aí de casa, né? Contar, na verdade, um pouco aí da sua história, um pouco do porquê disso tudo. E da onde nasceu a vontade e o gosto aí pela arte. E a arte em argila aí, no caso. Exatamente. A minha vocação maior é dentro do caminho do barro. Certo. Então eu quero começar o quando o senhor começou e o porquê. É uma história longa, né? Nós temos aí uns 40 anos de trajetória. Eu tive o primeiro contato com o barro por volta dos 12 anos, né? Que eu conheci a argila, que eu conheci como modelar, essas coisas. Esse caminho foi ampliando. E aí, quando eu cheguei mais ou menos nos 15, 17 anos, eu entendi que era um caminho que poderia ser profissional, inclusive. Certo. Né? E aí fui me aprofundando, modelando presépios, figuras, santos e partindo também para outras técnicas. Né? Então, é um caminho que eu poderia dizer que tem aí uns 40 anos. E onde foi o começo? Onde você conseguiu o primeiro barro, a primeira argila? Cidade, o rio, o senhor ainda lembra? Bom, eu sou nascido em Jacareí, mas me mudei para Santa Branca com 6 anos de idade. Né? O meu primeiro contato com barro foi em Santa Branca, estimulado por uma professora de educação artística que pediu que nós fôssemos
uma olaria de tijolos, pegasse o barro e tentasse modelar alguma coisa, né, na aula dela. E foi ali o primeiro contato. Então foi uma olaria de tijolos em Santa Branca. Essa olaria recolhia o barro às margens do Rio Paraíba, né? Esse barro ele é muito comum no Vale do Paraíba todo. É um barro vale paraibano. Aí, que né? bom. Então ele tem a cor característica, a maciez e tudo mais. Então esse primeiro contato nasce lá em Santa Branca e se desenvolve durante um tempo lá também. E aí a primeira peça mesmo modelada foi uma cabeça, né, experimental. Depois eu fui participando de exposições e salões de presépio, e aí começaram a surgir os primeiros presépios, e depois outras figurinhas, e misturado a tudo isso, o meu interesse pelas paulistinhas, né, que são imagens de barro cozido do século XIX do Vale do Paraíba, cujo acervo, o segundo maior acervo, está aqui no MAV. Aí, que coisa boa. Por conta das paulistinhas, em 2013, eu recebi o título de mestre, né, pelo Ministério da Cultura, e foi uma sequência de premiações, né? 2013, o prêmio de mestre, 2014, de 2014 para 2015, veio o intercâmbio em Portugal, né? Para levar o tema Paulistinha para uma região de Portugal. E depois veio uma outra premiação que foi dada aos mestres que tiveram uma boa ação da divulgação da cultura brasileira. De Santa Branca, o tempo que você veio para Jacareí, o seu envolvimento foi maior ainda, pela cidade ser maior. O meu caminho como artista ele é um pouco diferente da maioria dos artistas, né? Porque eu me dediquei a trabalhar em projetos socioculturais e socioeducativos, né? Então eu levei a minha arte não para o caminho da produção, mas para o caminho do ensino, né? Então trabalhei muito com projetos para crianças em situação vulnerável, crianças de rua, adolescentes, pacientes de psiquiatria, de psicologia, idosos, enfim, a faixa etária que eu atendi nesses anos todos, eu acho que começou ali eram pessoas de 6 a 80 anos. Aí, que maravilha. Você compartilhou o seu saber aí. Exatamente. Além de você estar fazendo, você fez questão de estar passando, de estar distraindo aí muitas vezes uma criança e alguns até com necessidade, né? De poder ter um pouquinho disso aí na vida. Uma alegria muito grande de estar podendo falar um pouquinho. Agora eu quero ver o senhor botar a mão na massa. Agradecendo sempre o carinho, quero pedir para você dar uma olhadinha aí abaixo, ver se você já está inscrito, se você já está inscrito aí com a gente. Se não tiver lá, inscreva-se, dá uma clicadinha só lá. Você vai, também fazer um joinha aqui hoje pro Mestre Magela. Eita, nós! E claro, para o canal Amigão Ailton Moraes. E agora eu quero ver o Mestre Magela botar a mão na massa. Muito bem, então vamos lá. Bom, esse barro é um barro aqui da nossa região, né? Não é aquele que eu usava lá há muitos anos atrás, mas ele é beneficiado aqui em Guararema, né? Então tem ainda alguma relação com o Vale do Paraíba, com o percurso do Rio Paraíba, né? Esse barro ele é muito agradável de modelar, né? Ele tem bastante argila e pouca areia, né? É o que a gente chamaria de barro gordo, né? Porque o barro gordo é aquele que tem mais argila e o barro magro é aquele que tem mais areia, né? Então esse aqui é muito gostoso de trabalhar, né? E
Para a gente trabalhar, é necessário, como você mesmo disse, né, pegar isso aqui como uma massa, né? Então, todo boneco nasce desse movimento, que é a modelagem da bolinha, né? Que nesse processo a gente vai tomando contato com o barro, vai tirando também de dentro dele possíveis bolhas de ar. Então, um boneco normalmente nasce dessa forma, né? Ele vai nascendo como um cilindro. Normalmente você pode trabalhar apenas com os dedos, né? Não há necessidade de ferramenta, né? Mas a ferramenta existe, então vamos usá-la, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o cilindro e vamos preparando aqui aquilo que vai ser a cabeça. Então aqui a gente já tem um princípio de uma figura humana aqui. Se a gente faz aqui, já vai nascendo um nariz, e aí a gente vai fazendo o queixo, né? Você que trouxe aí os doces, né? Me remete muito a aquelas mulheres, né? Que nas roças fazem os tachos de goiabada, de doce de laranja, de coisas assim, né? Sim. Então, me vem, por exemplo, uma senhorinha daquela, vou pensar aqui, criar o que seria fazer um fogão de chão aqui, daqueles que usa para fazer o tacho, e aí a gente cria uma mulherzinha ali, uma senhorinha, fazendo uma tachada de goiabada cascão. Então, primeiro eu vou criar o fogão, que é para ter ideia de altura para poder trabalhar a figurinha ali, né? Lógico que eu não vou detalhar muito por conta do tempo, mas vamos pensar que isso aqui possa ser um fogãozinho, fazer o tacho. Então, por exemplo, quando a gente pensa num personagem, a gente tem que pensar nele inteiro, né? O que ele está fazendo, quais são as peças que compõem a história do personagem. Então, nesse caso, se eu vou fazer uma mulher mexendo no tacho, eu tenho que pensar primeiro nos apetrechos, no tacho, no fogão, etc., para poder calcular a inclinação do boneco, a altura, o tamanho do braço, muito interessante. o que vai junto. Criação na hora, hein? Muito bonito. Está dando uma verdadeira aula aí, né? Então, olha, Exclusiva. vamos pensar no... Que coisa linda, é ver isso aí e ver a rapidez com que tudo isso acontece. Então, é importante que as pessoas entendam, por exemplo, que o boneco, ele não nasce aqui, ele nasce aqui. Gente, esse não é o melhor tachinho de doce, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Com alça e tudo, olha o detalhe. Então tem aqui... Puxa vida, a rapidez com que tudo isso acontece. Vamos lá, jogar umas goiabadas aí. Goiabinha aqui. Não sei se isso é goiaba, se isso... sei lá. Se for goiaba é grande, ó. Goiaba de paraibuna, ó. Grande, ó. Graúda. Eita, coisa boa. Por exemplo, um boneco desse, com um forno desse, não tem alguma coisa errada. Então, ela tem que ser um pouco maior. Então, eu vou deixar essa senhorinha mais alta, para dar um senso de proporção. Sim. Né? Aí eu penso posição de braço. Né? Então, eu tenho que calcular, por exemplo, aqui eu vou colocar só, não vou fazer todo o processo de colagem, mas para vocês terem uma ideia. Se ela está com uma pá, então esse braço tem que estar dobrado, esse um pouco recuado, talvez. Então, por exemplo, se isso é uma pá de mexer o pilão, eu tenho que calcular isso aqui. Né? Calculado isso, normalmente eu gosto de fazer, quando é uma pá assim, fazer mesmo de palito, né? Sim. Então aqui eu já tenho uma ideia de proporção. Uma vez tendo essa ideia, eu agora posso
pensar no personagem. Então, vou colar aqui. A colagem é sempre com um pouco de água. Então, a gente vai colando e dando acabamento. Agora, vamos pensar uma gola do vestido aqui, né? Então, a gente faz um rolinho, coloca aqui. Então, aqui a Dona Maria já ganha um vestidinho aqui. Eita, coisa linda de ver isso aí. Então, você vê que um simples demais, rolinho, né? Conta. ele dá essa ideia de vestido. Se ela tem uma manga comprida, uma manga estreita do vestido, você faz outro rolinho. Então você vê, ó, um detalhe super simples que vai mudando a figura. Totalmente. Né? Vou colocar uma outra manguinha lá. Então, olha, já muda um pouco, né? E aí a gente vai fazer agora um refinamento aqui no pescoço, né? Um tratamento estético. Sim. Aqui. Fazer uma... né? Deixar a acerto. Dona Maria mais bonitinha aqui. Então, dá uma caprichadinha no nariz. E aí vamos fazer o cabelo da Dona Maria aqui. Então você veja que basicamente um boneco ele é feito de um cilindro e rolinhos, né? Então com o rolinho a gente faz manga, gola. Vou fazer agora o cabelo. Então, por exemplo, tá mais bonitona aqui, ó. Chique mesmo. Eu tô achando que ela tá só fazendo de conta que tá fazendo doce. Tá muito gatona aí, ó. Então, olha. Essa tradição de fazer bonecos, ela, na verdade, é uma forma de contar histórias por meio dos bonequinhos. Sim. Né? Então, quando você fala, né, de levar as crianças a conhecer a cultura, o bonequinho ele conta muito, né? Como que é fazer uma goiabada lá, tradicional, no tacho, né? Porque a criança hoje em dia, o que é tacho, o que é goiabada, o que é, né? Então, por exemplo, olha só, aqui você já tem uma figura, né, logicamente esboçada só, mas que pode estar representando ali um momento de fazer o doce, né? E aqui ao redor, você pode fazer um ranchinho de sapê, uma casa de pau a pique, um pátio, outras pessoas aqui, algumas sentadas cortando a goiaba, outros tirando lá o miolinho, outro com a lenha, botando lenha aqui no fogão, crianças ao redor brincando, um cara tocando viola ali por perto. Então, assim, quando eu penso um boneco, eu penso o conjunto. Agora que a Dona Maria já está aqui, ó, mexendo no tacho, ganhou até o sobrenome, né? Maria Quitandeira. Para o pessoal de casa entender, e claro, para nós aqui também, quanto tempo agora leva para secagem, para você pôr cor nela, por exemplo, para você dar um destaque aí no colorido? Bom, aqui nessa peça nós teríamos aí 2 caminhos, né? Primeiro tem a secagem, né? Então ela vai levar algo perto de 24 horas, 48 horas para secar, né? Antes de ir para a secagem, eu poderia também ainda fazer um acabamento com um pincel mais fino, deixar ela mais lisa, talvez
melhorar algum aspecto, enfim. Né? Então, eu poderia dar um acabamento melhor, levar para secagem, que levaria aproximadamente de 24 a 48 horas, dependendo do tempo, né? Se muita gente pergunta assim, terminou, eu posso pôr no sol para secar? Não. Ela tem que secar na sombra, né? Porque se você leva ela para o sol, ela simplesmente trinca. Né? Ela não pode receber um calor exagerado do jeito que ela está. Bom, terminada a parte da secagem, eu posso simplesmente pintar. Então, que tipo de tinta? Essas tintas que uso para pintar parede, tinta guache, tinta acrílica, tinta para artesanato de um modo geral. Né? Posso ou não invernizar. Né? Quando se trata de um conjuntinho, como é a mulher e o tacho, né, o ideal é colar isso aqui numa base, né, para ficar as duas peças juntas. Né? Mas se eu tenho um forno para cerâmica, eu posso também, depois da secagem, levar isso para um forno que vai queimar isso a 800 graus, aí ela deixa de ser barro, deixa de ser argila e se torna cerâmica. E aí, depois de se tornar cerâmica, eu também posso fazer o mesmo processo de pintura, né? Com a diferença que se eu for levar essa peça para o forno, para queimar no forno, eu tenho que fazer um furo da base até a cabeça, para o ar poder sair. Sim. Né? E se não tiver o furo aqui, no fogão, né, a tendência é do ar que está ali dentro expandir e estourar a peça. Sim. Né? E o furo é vazado ou é um furo só? É como se fosse um araminho que você fura até mais ou menos essa altura aqui. Tá. Não precisa vazar. Não precisa vazar. Certo. Né? Nesse caso aqui, como é cabelo, né, você pode até fazer vazado e disfarça ali. Né? Certo, mas não tem necessidade. Não tem necessidade. Bom, tá bem claro então, para quem quer tentar fazer em casa aí, né? E agora eu vou pedir um joinha aqui para Maria Quitandeira, ó. Deixa o seu like aí, ó. Você já deu muito like aí na sua vida, mas para Maria Quitandeira talvez não, hein? É porque ela nasceu hoje. Nasceu hoje, gente. É hoje. Bom demais. E tudo aqui é bom demais, é bom, mas é bom mesmo. Então agora a gente vai, para a gente poder mostrar para esse povo lindo aí de casa, algumas, né, das suas exposições aqui no MAV, né? Peça que hoje já está em acervo aqui, né? Sim. Então eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho, para poder explicar para o pessoal, para a gente poder também, eu também, né, a gente poder entender um pouquinho mais dessa cultura linda, e é com muita honra que a gente vai apresentar então. Maravilha, né? Com prazer. Então a primeira peça que você vai chamar aí para mostrar, qual que seria? É uma peça que faz parte de um conjunto de 5, né? Retratas paulistinhas, que é uma parte da minha pesquisa e que também diz respeito a tudo aquilo que o MAV traz, né, que tem a ver com o homem do Vale do Paraíba, suas tradições, suas figuras, etc. Né? Aqui nós temos um conjunto de figurinhas que representam os santos paulistinhas. Né? Esses santos paulistinhas, eles existiram aqui no Vale do Paraíba no século XIX. Na verdade, começou nos últimos 15 anos do século XVIII e se estendeu até 1920. Então, ao todo, uma média de 120 anos, alguma coisa assim. Né? Esses santos, eles eram próprios da cultura popular,
eram santinhos de oratório, feitos de barro queimado, muito ligado à cultura caipira, né, ao homem do Vale do Paraíba, ao homem simples, né? E aqui eu retrato exatamente essas figurinhas, né? Existem outros 4 conjuntos como esse, aqui no MAVE, um representando a procissão da padroeira, né, que está exposto, um outro que é o Moçambique, então são bonequinhos que estão em frente à Igreja do Rosário, simulando ali um momento antes ou depois da apresentação do Moçambique. Tem também uma cena de leilão, né, que tinha aquela figura tradicional do leiloeiro, né, que pegava a prenda e saía gritando, olha, quem dá mais, 5 contos, 6 contos e tal. E tem uma outra também que diz respeito à estação de trem, aqui de Jacareí, que é uma cena de muitas pessoas de vários tipos e classes sociais, com malas, né, esperando o trem, né? Então, são conjuntos, né, que tem ao fundo um cenário, nesse caso é o próprio MAVE, figuras do acervo, e todas as pecinhas foram modeladas por mim. Então, parabéns. São modeladas em barro, pintadas e acondicionadas nesses caixotinhos aí, que contam, né, como se fossem fotografias. Conta a história de um lugar, né, de um lugar. povo, de uma situação. Então são figurinhas que eu gosto muito de produzir. Isso, muito, muito bom, muito gratificante aí pra gente. Tá perto, né, de uma história dessa aí, né? Tá ouvindo e ao mesmo tempo tá vendo isso aí, essa exposição. Muito bacana. E isso aí o povo tem acesso aqui através de vitrine, fica aqui exposto. Sim, né? Atualmente são 2 peças que estão expostas, as outras 3 estão recolhidas no acervo. Mas é importante que as pessoas acompanhem sempre a programação do MAVE para conhecer não só esses trabalhos, como de outros artistas locais, sim, também. Outras particularidades do acervo. E além das peças que eu apresentei, né, anteriormente, existem essas outras que são bem mais antigas, são lá de 87, num momento em que o Brasil discutia a Constituinte, né, a nova Constituinte, e era também um período de grande corrupção. Né? Então, essas peças, elas representam a corrupção, os discursos mentirosos de segmentos da sociedade, grupos religiosos discutindo a questão do como seriam as religiões a partir do ponto de vista da nova Constituinte, os pobres, né, que tentavam entender o que estava acontecendo, enfim. Na verdade, aqui estão apenas algumas peças, né, era um conjunto de talvez 30, 40 figurinhas, todas voltadas, né, para esse tema. E aqui vocês podem ver também que essas pecinhas, elas possuem uma etiqueta, né, com um barbantinho aqui, porque agora elas fazem parte do acervo do MAVE. Então, num acervo, toda peça tem sua catalogação, seu número, sua especificidade, né? Então, por isso que elas estão aqui com esses numerozinhos, né? Então, aqui nós temos o que eu chamaria da primeira fase dos meus bonecos, né? Se vocês compararem esses bonecos com aqueles outros que eu apresentei anteriormente, vocês vão ver que estão melhorzinhos, né? Os de hoje estão melhorzinhos do que esse. E então, por meio, né, dessas 2 épocas, né, 87 e 2021, a gente vai também vendo a evolução da própria figura,
do próprio fazer, da estética, das pinturas, enfim. É interessante, né, olhar para essas figurinhas hoje com outra cabeça, né, porque a pessoa que modelou isso aqui, que sou eu mesmo lá naquela época, já mudou bastante, né? Hoje em dia não fico aí questionando muita coisa, não fico metendo pau nas coisas, porque os bonecos dessa época eram bonecos ácidos, né? Eles faziam críticas, eles metiam o dedo nas feridas, e hoje não, hoje eu faço os bonequinhos mais sossegados, mais simpáticos, menos ferozes, né? Pessoal, e assim a gente chega ao final de mais um vídeo, onde eu pude levar até vocês muita cultura, uma verdadeira aula em cultura. Quero agradecer mais uma vez aqui ao mestre Magela, e você já aproveita e já agradece esse nosso público lindo também que está nos assistindo. É um prazer, né, ter conhecido vocês, conhecido o canal. Espero que vocês aí apreciem, busquem conhecer mais também sobre a arte figurativa no Vale do Paraíba. A Selma agora vai falar um pouco mais, né, desse espaço maravilhoso e aberto, né, para todos que queiram compartilhar. Bom, o MAV agradece a você, Ailton, agradece ao mestre Magela, né, por ter vindo, por ter disponibilizado aí seu tempo e mostrar mais um pouquinho da nossa cultura, a cultura viva de Jacareí, né? E convido a todos aí para que venham visitar o museu, venham prestigiar os nossos eventos, né, nossas exposições. Ficamos aqui abertos de terça a sábado, esperando vocês. Muito obrigada. Gratidão a vocês, gratidão. Agradecemos. E gratidão ao nosso povo lindo aí nos acompanhando. E para colocar um pouquinho mais de cultura nessa prosa bonita, não poderia faltar o toque do berrante nesse mundão do meu Deus, hoje aqui em Jacareí, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, nosso querido MAV. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.